Luciana Genro, aqui, grande militante, grande dirigente do nosso partido, do PSOL, e também pré-candidata a presidente da República. Então, o título da atividade é As Mobilizações de Junho e Alternativa de Esquerda para o Brasil. Né? Acho que a gente está num momento muito importante no país e com certeza a gente já ouviu e falou muito, debateu muito sobre as chamadas Jornadas de Junho, né? Que foram as grandes mobilizações que aconteceram no país em junho desse ano. E sempre falamos que não foi só por 20 centavos, porque o grande estopim foi a questão do aumento das passagens, né, que foram aumentadas em Porto Alegre, e obtivemos uma vitória, né, que conseguimos lá, inclusive com a atuação dos nossos vereadores, em conjunto com as mobilizações, voltar o preço anterior das passagens, e isso causou como um rastilho de pólvora no país, que quando outras cidades aumentaram o preço da passagem, as lutas de rua começaram a acontecer e obtiveram inclusive vitórias em várias cidades do país. Nós conseguimos que baixassem essas passagens novamente, mas as mobilizações, elas não eram só por 20 centavos, né? Elas não pararam aí. A população saiu à rua também por saúde, por educação, por segurança, pelos serviços públicos que agora passaram mais do que nunca a ser vistos como direitos da população. E essas mobilizações, elas aconteceram a partir de um total descrédito da política tradicional. As pessoas não viram mais como encaminhar suas demandas da forma da democracia representativa, como sempre foi, de 2 em 2 anos irem lá votar, e resolveram sair às ruas para conquistar suas demandas. E isso também vem no escopo de uma total desilusão com o PT, que nas últimas décadas, né, tinha sido o partido que tinha sido a esperança das pessoas de mudança. As pessoas em 2002 votaram no Lula cansadas de ataques a seus direitos, cansadas de entrega do patrimônio público brasileiro, cansados da direita tradicional, e votaram no PT como uma esperança de mudança. E isso, no último período, não foi o que a gente viu, né? Já no primeiro ano de governo Lula, a gente teve a apresentação da reforma da Previdência, que foi uma reforma da Previdência apresentada inclusive no governo FHC, e que a CUT, os sindicatos, as organizações sociais não deixaram que essa reforma da Previdência passasse, e que no governo Lula a gente viu uma inércia total dessas organizações, e que hoje inclusive são praticamente parte da estrutura governamental, né? Mas nós tivemos pessoas corajosas como a Luciana, o Babá, né, à época a Heloísa, o João Fontes, eram vistos como os radicais do PT e votaram contra essa reforma da Previdência, que foi um marco do início da decadência do PT enquanto um instrumento de fato da luta dos trabalhadores, né, e da defesa dos interesses da população. Hoje a gente já está mais do que claro a defesa aos banqueiros, né, dos grandes empresários, dos ruralistas, através de vários projetos como o Código Florestal, o PL da terceirização, o não respeito às liberdades civis, com o Marco Feliciano sendo negociado, né, lá na Comissão de Direitos Humanos. Mas isso, para a população, foi um processo, né, e o PSOL, com certeza, fez parte desse processo, e é parte da causa dessas mobilizações que aconteceram esse ano, porque desde o seu início, lá em 2004, quando a Luciana e os outros parlamentares e milhares de militantes, né, tiveram a coragem de dizer que não era aquele caminho que o PT devia tomar, não era aquele caminho que o povo precisava, e fundaram o PSOL com 500 mil assinaturas. Eu também sou fundadora do PSOL, colhi assinaturas,
para que a gente fundasse esse partido, e desde lá a gente denuncia com muita força esse caminho que o PT tomou e também coloca que é possível que um outro caminho ser trilhado, um outro caminho que de fato construa, mude radicalmente o nosso país em defesa dos interesses da população. Então nós com certeza somos parte da causa dessas mobilizações de junho e com certeza somos expressão dessas mobilizações também. Não só pelo programa das ruas, que é o programa, que as pautas que vieram das mobilizações são as pautas que nós defendemos nas eleições, sempre que nós concorremos e pautamos o nosso programa partidário, mas também pelo método das mobilizações, pelo método das ruas, de combate, de greves do povo organizado e mobilizado. E a expressão, um exemplo disso é a candidatura do Marcelo Freixo, né, de 2010 de 2012, e que são exemplos que a gente quer seguir para as próximas eleições, que a gente quer que o pessoal seja expressão desse programa das ruas e seja expressão dessa mobilização das ruas. Não é certo que não está dado que outros junhos virão, mas com certeza nós temos que batalhar por isso, porque as demandas, elas não foram atendidas, as demandas das ruas não foram atendidas, tanto politicamente, né, com a questão, não temos hoje voto aberto, não derrotamos o PL da terceirização, não temos 10% do PIB para educação, para saúde, né, a reforma, a constituinte que a Dilma uma vez tocou, virou um plebiscito, que depois virou um referendo, que depois virou simplesmente uma reforma política que vai ser feita pelos próprios políticos só no ano que vem, ou seja, não vale, né, para a eleição do ano que vem. Quanto economicamente, porque com certeza as coisas só tendem a piorar. Hoje continuam os cortes para as áreas sociais, continua o pagamento de uma dívida que é ilegítima, que inclusive a Luciana está aqui para um seminário, né, sobre a questão da dívida, que depois nós vamos divulgar a atividade, e a crise tende a vir com mais força. Então nós do PSOL queremos aqui afirmar que é possível construir outro caminho, que nós precisamos continuar mobilizados e trabalhar para que outros junhos venham sim, e que as nossas campanhas, que não só a gente esteja nas ruas, mas que as nossas campanhas possam refletir esse programa das ruas, para que a gente possa se firmar como alternativa, né? E por isso hoje a gente traz a Luciana aqui como nossa pré-candidata, porque com certeza ela é o melhor nome hoje para estar representando o PSOL nas eleições do ano que vem, e tá fazendo uma campanha estilo que foi a do Marcelo Freixo, uma campanha movimento, uma campanha que de fato reúna setores, reúna a esquerda, reúna o povo em movimento em torno dessa candidatura, né? A Luciana, ela milita também, pra mim ela é um exemplo, assim, né? Militei por muito tempo lá no Rio Grande do Sul com ela também. E pra mim ela é um exemplo, assim, porque eu também milito desde a minha adolescência. A Luciana é uma pessoa que milita desde a adolescência dela. Começou a militar no movimento estudantil, foi eleita em 94, a primeira vez como deputada estadual pelo PT, né? Foi reeleita em 98 com o dobro de votos, né? E em 2002 foi eleita deputada federal. Em 2003 foi a ruptura com o PT, construiu o PSOL com todos esses militantes que conseguiram essa vitória, né? Que foi a construção do PSOL. E foi uma expressão disso, foi uma expressão dessa nova política, que foi e é uma expressão dessa nova política que está sendo construída. A Luciana, ela é advogada também, coordenadora, professora, é coordenadora do cursinho popular Emancipa, lá em Porto Alegre. E nós estamos apresentando o nome dela para pré-candidata à presidência da República, e queremos que ela possa hoje fazer esse debate com a gente, já com essa perspectiva, né? E muito em diálogo com o que foram essas mobilizações desse ano.
gente? Então, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Fico muito feliz de ver esse auditório aqui repleto de pessoas, de jovens, a maioria jovens de idade, todos jovens de espírito também, mesmo os que já têm os cabelinhos brancos, né? E muito feliz de estar aqui com a Juliana, que foi eleita a nossa presidente do PSOL aqui em Brasília. Foi uma vitória muito importante para nós, né, da esquerda do PSOL, do mês, das mulheres, né? E eu tenho que dizer que também é uma vitória dos gaúchos, né? A gente já tinha aqui o Henrique Morales, né, que é meio gaúcho também, embora ele seja uruguaio, mas ele também é meio gaúcho, né? Daqui a Mônica também, que agora é a mãe do principal gaúcho aqui, o Rodolfo, que é a nossa liderança no movimento estudantil e com certeza o responsável por muitos de vocês estarem aqui. É uma alegria ver como a nossa regional aqui está se desenvolvendo, né? Com esse reforço importante que foi a vinda do Rodolfo para cá, junto com a Juliana, com o Henrique, com o Índio e com os nossos companheiros lá do Sind Receita, né? O Breno, que é uma liderança importante aí nessa nossa luta para nos inserir no movimento sindical, que é fundamental para o pessoal se desenvolver. Eu acho que falar hoje de política é praticamente impossível se a gente não começar a falar, se a gente não partir do que foi as Jornadas de Junho, né? Porque as Jornadas de Junho elas foram um evento de grandes proporções. Talvez a gente não tenha ainda a dimensão total, né, do que significou junho. Porque, na verdade, esses eventos que têm uma transcendência muito grande, eles conseguem operar uma mudança política na conjuntura. Tá? E junho tem essa característica. E junho teve uma característica muito importante, que foi justamente conseguir romper com os limites que o Estado impõe a nós, ao povo em geral, né, sobre o que é possível e o que é impossível. Eu estava lendo um livro do Alain Badiou, que é um filósofo francês. O livro se chama Hipótese Comunista. E ele fala sobre esses eventos que, nas palavras dele, esses eventos rompem com essa organização que o Estado burguês nos impõe, pela força, evidentemente, sempre é pela força, seja pela força da ideologia, seja pela força bruta, né, das armas, da polícia, do exército, essa linha entre o que é possível e o que é impossível. E os eventos de grande proporção, como foi junho, eles conseguem deslocar essa linha de força, né? Conseguem possibilitar que a gente avance um pouco além do que o Estado nos impõe como limite para o que é possível. Se a gente fosse pensar há alguns meses atrás, num evento das proporções de junho, se a gente fosse pensar numa multidão como foi em junho nas ruas, certamente a gente ia pensar, isso é impossível. E junho mostrou que essa linha entre o que é possível e o que é impossível pode ser deslocada, tá? E pode ser deslocada inclusive de forma repentina, como a gente viu que aconteceu em junho. Embora junho não tenha sido um raio em céu azul, tá? Desde as greves lá de Giral, Santo Antônio, quando a classe trabalhadora já começou a mostrar que não estava mais sob controle total do PT e da CUT. Tá? Isso é muito importante, porque 10 anos de governo do PT e finalmente foi liberada, né, essa represa que estava contida dos movimentos sociais, das lutas, que sempre foram necessárias ao longo desse período, porque sempre houve demanda, sempre houve necessidades, bandeiras, reivindicações, mas que estavam totalmente represadas
porque o PT e a CUT conseguiram impor, né, esses limites. E junho rompeu esses limites. E além dessa ruptura de limites no sentido de mostrar que a mobilização é possível, né, sempre a função do Estado burguês é também, e essa também é uma das questões que o Badiou levanta nesse livro, é também garantir, né, e impedir de uma certa forma que a hipótese revolucionária, a hipótese comunista seja vista como real, como possível. Tá? Essa é uma das funções fundamentais do Estado e dos seus aparelhos ideológicos, né? Igreja, escola, parlamento, mídia, né? E a gente sabe que a mídia cumpre um papel fundamental em incutir essa ideologia, né? De que é impossível mudar, de que é impossível ir além do capitalismo. Então o Badiou coloca essa questão da hipótese comunista, inclusive ele fala que se fala, né, se afirma que o comunismo acabou, enfim, que o comunismo fracassou. Tá? E eu acho que é importante a gente discutir isso. Eu gosto muito dessa palavra comunista. Eu sei que outras pessoas aqui também gostam, que tem tradições do Partido Comunista Uruguaio, mas a palavra comunista, a ideia comunista foi estuprada, tá? nas últimas décadas, né? Por crimes contra a humanidade que foram cometidos em nome do comunismo. Mas o que foi que fracassou? Foi essa ideia generosa da emancipação humana, foi a possibilidade da luta pela emancipação humana e por um outro sistema econômico e político que não seja dominado pelo capital, ou foi essa distorção desta ideia da emancipação que fracassou? Tá? Então o Badiou coloca isso, que o que fracassou não foi a luta, porque a gente não pode renunciar a essa luta pela emancipação humana. E aí a gente pode chamar do que a gente quiser. Tem gente que não gosta de chamar de comunismo, tem gente que não gosta nem de chamar de socialismo, tá? Mas é a luta pela emancipação humana, é a luta para derrotar o capital. Então, seja lá que nome tenha esta ideia da emancipação humana, ela não fracassou. E junho nos mostra que ela segue sendo uma ideia possível de se realizar. Porque à medida em que o povo consegue tomar as rédeas, né, do seu destino nas suas próprias mãos, a possibilidade real da emancipação humana é colocada novamente. Né? Então, eu acho que a gente precisa retomar essa questão da ideia, no sentido da ideologia, no sentido da ideia. Nós temos uma ideologia, e a nossa ideologia é socialista. E o PSOL não é um partido socialista apenas no nome. O PSOL tem que ser um partido verdadeiramente socialista. Isso significa o quê? Significa que um governo do PSOL não vai ser um governo assentado nos marcos do capital. Então nós temos aí todos os candidatos, exceto o PSOL, afirmando que vão manter o tripé da economia. Qual é o tripé da economia? O tripé que foi armado lá pelo Fernando Henrique e que foi mantido pelo Lula e pela Dilma. Austeridade fiscal, superávit primário, câmbio flutuante. Essa é a lógica que todos os candidatos, inclusive a Marina, né, a nova cara da direita, que a Marina se revelou a nova cara da direita, para quem ainda não havia percebido isso, né? Quando ela rompeu com o PT, a gente teve uma expectativa de que ela poderia vir para a esquerda, tá? E ela imediatamente demonstrou que não, inclusive ao recusar qualquer possibilidade de diálogo com o pessoal, ela mostrou que não queria ir para a esquerda, que ela estava rompendo com o PT pela direita, tá? E, portanto, essa nova cara da Marina já ficou agora mais
vem fazendo nos últimos tempos, né? Justamente sustentando essa ideia do tripé: superávit primário, câmbio flutuante e economia para pagar a dívida pública. E a nossa posição, a nossa postura enquanto PSOL não pode ser de dialogar com essa lógica da economia capitalista. Se nós tentarmos dialogar com a lógica da economia capitalista, nós fracassaremos redondamente nas eleições. Porque para dialogar com as necessidades do capital, já tem vários candidatos. Então, o que nós temos que afirmar na nossa campanha eleitoral é que nós vamos chutar o tripé. Para nós, esse tripé não serve para nada. E o nosso tripé é outro. O nosso tripé é a democracia real. Tá? Porque a democracia que nós vivemos não é uma democracia, a gente vive numa ditadura do capital. Isso tem que ser dito claramente. Tá? É uma ditadura do capital, onde as pessoas e todos os problemas que a sociedade enfrenta, inclusive o problema da violência urbana, são problemas associados à ditadura do capital. Porque o que a gente vê de miséria e de revolta, inclusive de jovens que acabam indo para a marginalidade e entrando para as gangues de tráfico de drogas e de assaltos, é resultado da ditadura do capital, é resultado da desigualdade brutal, né? Onde todos os dias as pessoas são bombardeadas com propagandas de produtos maravilhosos que você tem que comprar, você tem que comprar, você tem que comprar, você tem que ter, se você não tiver, você não é ninguém. E aí as pessoas não têm como comprar. E aí elas vão pro tráfico, elas vão assaltar e vão presas. Ou felizmente, uma grande parte não vai pro tráfico, não vai pro roubo, vai pra militância política, vai pra luta social. E é esse é o nosso grande desafio, né? De trazer mais gente revoltada com a ditadura do capital para a militância, para a luta social. E qual é o outro elemento fundamental do nosso tripé, além da democracia real? É a luta pela auditoria e suspensão do pagamento da dívida. Porque é parte da ditadura do capital o país seguir completamente subjugado pelos interesses dos mercados. Quem manda no Brasil não é o governo, são os mercados. E no governo do PSOL isso não será assim. Nós mandaremos os mercados às favas, porque os mercados só têm interesse no seu próprio lucro, na própria reprodução do capital, às expensas dos interesses de 99%. Né? E lá o movimento Occupy Wall Street lançou essa consigna dos 99 versus 1%, que é muito real, porque a ditadura do capital só favorece 1%. Tá? E nós vamos lutar pela suspensão e pela auditoria da dívida pública. E o terceiro elemento do nosso tripé é não uma reforma, mas uma revolução tributária no país, porque hoje a situação é dramática, com a classe trabalhadora sendo espoliada no pagamento de impostos, tá? E a classe trabalhadora, porque o nosso sistema tributário é totalmente regressivo, então ele tributa de uma forma brutal o salário e o consumo. Então, quanto mais a pessoa gasta o seu salário consumindo coisas, mais impostos ela paga. Enquanto que na riqueza e na propriedade, a tributação é pífia. Aliás, um dos principais impostos sobre a riqueza, que foi instituído pela Constituição de 88, até hoje não entrou em vigor, que é o imposto sobre as grandes fortunas, que eu inclusive apresentei um projeto lá na Câmara, que por um milagre foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, por um descuido deles. E claro, daí depois que eu saí, eles engavetaram. Então, imposto sobre propriedade e riqueza é pífio no Brasil. Banco praticamente paga quase nada de imposto. Empresa paga muito menos imposto do que um trabalhador assalariado. Tanto é que muitos trabalhadores assalariados acabam montando uma empresinha para poder pagar menos imposto.
Então, essa lógica é a lógica do capital e, portanto, precisa ser frontalmente contestada pelo PSOL. E esse é o sentido da minha pré-candidatura. Por quê? Porque nós entendemos que é preciso, né, retomar a história do PSOL desses últimos 10 anos. Por que o PSOL nasceu? Qual é a missão histórica do PSOL? É ser mais um partidinho de esquerda para fazer aliança aqui e ali, tentar eleger mais deputados, mais prefeitos, governador, ocupar espaços na institucionalidade simplesmente? É para isso que a gente fez o PSOL? Não foi para isso que a gente saiu do PT, porque se fosse para isso a gente ficava lá no PT. A gente ficava lá, confortavelmente instalados, né? Eu provavelmente seria deputada até hoje, a Luísa Helena seria senadora, né? O Babá também. Então não tem sentido nenhum criar um novo partido se não for para esse partido ser um subvertor da ordem. Não sei se essa palavra está certa. Subversor. Tem que subverter a ordem. Essa é a verdade. Essa é a necessidade. O partido tem que propor uma subversão da ordem capitalista. E é para isso que nós criamos o PSOL. Então, nesses 10 anos, onde o PT nada fez para enfrentar o capital, nada fez para enfrentar a hegemonia burguesa, a hegemonia ideológica da burguesia, e a maior prova disso é que eles seguiram sustentando os grandes meios de comunicação dentro da mesma lógica dos governos anteriores. Isso vale para o governo federal e vale para os governos estaduais do PT também, que seguem dando dinheiro para as redes globinhos estaduais, né, e outras semelhantes. E a gente sabe que para enfrentar o capital e para enfrentar a ideologia dominante, é preciso enfrentar os meios dos grandes monopólios de comunicação, que criam, né, e que alimentam cotidianamente a ideologia da classe dominante na cabeça da grande maioria da nossa população. Né? Então é óbvio que as ideias socialistas, as ideias subversivas, as ideias revolucionárias são minoritárias na sociedade. Nós sabemos disso. Não temos a pretensão hoje de termos a hegemonia. Por quê? Porque as ideias dominantes são sempre as ideias da classe dominante. Mas tem momentos em que a gente consegue avançar um pouco. E tá aí, novamente, eu volto à importância de junho, tá? Que foi um momento de brecha, onde a gente conseguiu, onde o povo conseguiu passar por uma brecha da ideologia da classe dominante e se manifestar de uma forma tão contundente. Agora, é óbvio que junho teve as suas debilidades, tá? E a debilidade fundamental de junho foi justamente a falta de uma direção que pudesse dar um sentido universal para aquela luta, tá? Porque o que nós temos hoje e o que nós tivemos em junho? Um conjunto de reivindicações, né? Reivindicações dos trabalhadores, do movimento negro, dos movimentos LGBT, homossexuais, negros, mulheres, uma miríade de consignas, de reivindicações. Mas só uma direção consistente pode aglutinar esse conjunto de reivindicações e transformar ela num projeto político alternativo de poder. Porque sim, nós queremos o poder. Nós sabemos que ainda somos minoritários na sociedade, mas nós queremos o poder. Como é que a gente concilia essas duas conclusões? A ideologia subversiva, revolucionária, ainda é minoritária, e nós queremos o poder. A única forma que a gente tem para chegar ao nosso objetivo é através da mobilização, é através da luta, é através da construção de um partido que se descolhe
da partidocracia que foi rechaçada nas ruas em junho. Porque esse é um elemento fundamental de junho que nos mostra também e nos ensina também ao conjunto do PSOL, que é a rejeição à partidocracia, rejeição à política tradicional, rejeição ao tomar lá da cá, rejeição às formas burguesas de fazer política, mesmo que de uma forma ainda inconsciente, ainda incipiente, porque o povo que foi às ruas não tinha consciência completa do que ele estava rejeitando ao fazer tudo aquilo, ao dizer sem partido, né? Ao não aceitar ser manipulado por nenhuma organização política ou sindical, né? Mas essa é uma consciência que vai se desenvolvendo. Então junho nos deixa uma herança que é muito maior do que as vitórias materiais, né? do aumento das passagens, que no Brasil inteiro se conseguiu algum tipo de redução, de vitória, mesmo que muito parcial. Mas muito pouco em relação ao tamanho do que foi junho. E essa é a grande debilidade do processo, de não ter essa direção. Isso é responsabilidade de quem? Isso é responsabilidade do PT, fundamentalmente, dessa esquerda vendida. Porque se o PT não tivesse se vendido, e quando eu falo do PT, eu estou falando do PCdoB também e dos seus asseclas, se não tivessem se vendido, passado para o outro lado, sido completamente cooptados, com certeza essa energia de luta e de mudança teria muito mais condições de se desenvolver. Mas eles passaram para o outro lado. E quando o Lula chegou ao poder, eles já estavam cooptados. Já foi um processo que, para chegar ao poder, eles se deixaram cooptar. E isso é uma ameaça permanente sobre um partido de esquerda. O que aconteceu com o PT não foi uma exceção. O que a gente viu acontecer nos partidos da social-democracia foi isso. Na Europa foi assim. O Partido Trabalhista Inglês levou quase 100 anos para desenvolver esse mesmo processo do PT. O PT levou 20. Agora, isso significa o quê? Que é preciso construir um partido que busque não cometer os mesmos erros. E não é fácil fazer isso. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, que é só uma pura questão de vontade política. Também as condições objetivas da vida real da sociedade, das lutas sociais, a correlação de forças, a luta de classes, ela também influencia, pressiona para um lado ou para o outro. O PT se desenvolveu nesse processo, nasceu e cresceu num processo de ascenso, que depois foi derrotado. E essa derrota do ascenso social foi importante para essa degeneração do PT, que também tinha uma direção que não era revolucionária, mas a conjuntura objetiva também colaborou para esse processo de degeneração do PT. E o PSOL também vive esse processo, que junho aponta uma mudança da conjuntura, mas nós também sofremos essas pressões eleitoralistas. A burguesia também tenta incidir sobre o PSOL para tentar nos cooptar. Então, isso se dá através dos estados. O que a gente viu acontecer no Amapá é uma realidade, é uma expressão dessa realidade, de um setor da burguesia incidindo sobre o PSOL e por aí conseguindo ter uma sustentação política. Então, como é que a gente se protege dessas ameaças? Em primeiro lugar, tendo consciência delas, tendo consciência do que o problema é real, que construir um partido num país como o Brasil, numa democracia burguesa, tão eleitoral como é a nossa, é uma dificuldade, porque nós também não queremos cair no outro extremo, certo? Também não queremos cair num isolamento estilo PSTU, e também não queremos cair no isolamento estilo black box, que é também uma expressão de uma ideologia pequeno-burguesa, de que o indivíduo pode tudo, eu faço, não quero nem saber, vou lá e quebro tudo.
Também é a ideologia burguesa incidindo sobre um setor da juventude que quer contestar, mas não sabe como, porque também não enxerga canais. E a culpa, se pode chamar de culpa alguma coisa, não é deles. É porque realmente eles não enxergam um outro canal para poder se expressar de uma forma radical. E nós temos que ser esse canal, mostrar que não é quebrando isoladamente um museu, como quebraram lá em Porto Alegre, que se vai conseguir quebrar o domínio do capital, mas sim construindo primeiro uma resistência, né, e uma autodefesa real, porque tem que se defender da violência do Estado, né? Então é preciso ter a autodefesa, mas ela tem que ser discutida coletivamente e ela não pode ser feita por ações provocativas e gratuitas. Então, como é que a gente faz para se proteger, para não cair num isolamento, e ao mesmo tempo não cair num eleitoralismo? Esse é o grande desafio, é caminhar nesse fio da navalha. E aí a gente precisa ter, em primeiro lugar, uma compreensão do problema. A gente precisa ter uma compreensão de que é importante sim ter espaços na institucionalidade, mas que esses espaços na institucionalidade, deputados, nós queremos ter deputados, nós queremos ter vereadores, nós queremos ter, sim, expressões públicas da nossa luta, mas que essas expressões eleitorais e esses espaços na institucionalidade têm que ser usados para denunciar essa mesma institucionalidade e para mostrar que esse modelo não serve, que é preciso construir um outro modelo, outras instituições, que é preciso colocar abaixo as instituições tais quais elas se encontram, porque elas estão completamente cooptadas pelo capital, a serviço do capital e corroídas pela corrupção. Então, ao mesmo tempo que a gente afirma a nossa participação nos processos eleitorais, a importância que esses processos têm para o PSOL, a gente nega as alianças com os partidos da burguesia, porque nós não queremos ganhar eleições a qualquer preço. Nós queremos ganhar as eleições, e eu gostaria muito de ganhar as eleições para ser presidente da República, e gostaria muito que nós tivéssemos governadores e prefeitos do PSOL, mas não para reproduzir as mesmas práticas, por falta de uma correlação de forças que nos permita avançar. Então nós queremos ganhar numa correlação de forças que nos permita avançar. Por isso a gente não adianta a gente ter pressa. Não adianta a gente ter pressa. Eu quero ganhar a eleição de qualquer jeito. A gente tem que querer ganhar no momento em que a gente tiver condição de ganhar e fazer essa subversão. Não fazer ela porque não somos nós que vamos fazê-la sozinhos, mas encabeçar essa subversão, liderar essa subversão da ordem. E então, por isso que a gente repudia de forma tão veemente esses acordos eleitorais que têm exclusivamente a função de ganhar espaços na institucionalidade e que acabam apontando grandes inimigos da classe trabalhadora como aliados. Que é o que aconteceu lá com o DEM no Amapá. Porque o DEM declara apoio pro Clécio no segundo turno e o pessoal faz uma coletiva dizendo que eles são grandes aliados. Isso não dá para fazer. A gente pode até às vezes ter que se aliar com alguém com quem a gente não gosta muito. E aliás o Lenin falou sobre isso ainda lá, depois que eles tomaram o poder, que eles tiveram que fazer um acordo, o acordo de Brest-Litovsk, que era um acordo para proteger o Estado operário recém-nascido, para poder sair da guerra, ter um respiro da guerra. E ele fez o acordo, mas ele disse: este acordo é uma merda, mas nós temos que fazer para proteger, para ter um ar aqui, para poder respirar. Então uma coisa é a gente fazer alianças pontuais em determinados momentos com adversários e até inimigos políticos em cima de um ponto programático muito específico, mas dizendo nós vamos até aqui.
esses aqui não são aliados para a gente fazer as transformações que nós necessitamos fazer. São aliados até esse determinado ponto. Então, essa é a questão fundamental. Além das alianças, evidentemente, que também tem outros pontos importantes que têm que ser debatidos pelo partido, mas o que me parece que hoje materializa essa discussão que nós estamos fazendo, né, e que é uma discussão muito importante para o futuro do PSOL, é a questão das alianças, porque ela nos dá ela nos informa também como é que nós encaramos o processo eleitoral, como é que nós encaramos a institucionalidade e como é que nós pretendemos, né, atuar dentro dessa institucionalidade, porque a gente atua dentro da institucionalidade, mas a gente atua dentro para subvertê-la. Então, esse é o fundamental que a gente precisa debater, sabendo que as grandes revoluções no mundo foram feitas em cima de consignas de reforma. Então nós não vamos sair bradando por aí revolução socialista. Não é essa a questão. Porque aí a gente não dialoga com ninguém também. Nós vamos sair por aí bradando as reivindicações políticas, as bandeiras do povo, e nos apresentando na prática como uma alternativa política que se descola da massa de partidos que estão a serviço do capital. E por isso é que é tão importante dialogar com as reivindicações de junho e ser fiel a essas lutas, tá? Seguir levantando essas bandeiras. E foi isso que nós buscamos fazer quando a gente rompeu com o PT, na reforma da Previdência, que para muitos parecia ser uma coisa assim, mas só por causa disso vocês vão romper com o PT, um partido tão importante, que tem tanta história, por causa de uma reforma da Previdência. Tinha muitos deputados que nos diziam isso. Aliás, alguns que depois vieram para o PSOL, que não era para romper por causa da reforma da Previdência, que era muito pouco. Só que não é muito pouco trair os interesses da classe trabalhadora, né? Votando a favor de medidas que são absolutamente contrárias e dessa maneira se descolando da classe, tá? Então a gente precisa retomar, né, toda essa história, né, nesses 10 anos da nossa expulsão, que agora em dezembro, né, se completam 10 anos da nossa expulsão do PT. E estamos aí, eu e o Babá, juntos, né, construindo, lutando dentro do PSOL para ser fiel a essas ideias que nos moveram naquele momento, que seguem nos movendo hoje e que as jornadas de junho nos deram ainda mais certeza de que esse caminho, né, é o caminho necessário para se construir uma alternativa que realmente possa dialogar com a juventude, que possa dialogar com a classe trabalhadora e que possa se propor a realmente construir uma alternativa de poder para o Brasil que seja da classe trabalhadora e do povo. Bom, gente, agora a gente vai abrir para algumas intervenções e queria chamar antes também os nossos camaradas aí do bloco de esquerda para fazer uma saudação, né, SST, a Insurgência e o ELA. Mas antes o Rodolfo me lembrou aqui, né, que eu não falei que a Luciana é candidata de 5 correntes internas do PSOL, é pré-candidata de 5 correntes internas do PSOL, que é o MES, a CST, a TLS, a LSR e Reage Socialista, e é apoiada por vários parlamentares, né, como o Gianazzi, que é do deputado estadual de São Paulo, o Eliomar, vereador do Rio, os vereadores de Niterói, Paulo Eduardo Gomes e Renatinho, vereadores de Porto Alegre, Pedro Ruas e a Fernanda Melchiona, e também pelo Marcelo Freixo, né, que é a nossa grande figura aí. Plínio. Pelo Plínio, de Roda São Paulo. Aí tu esqueceu. Agora sobre essa Plínio. E então chamar os companheiros aí para fazerem uma saudação. Quem quer começar? Vamos lá, Lucas.
Boa noite, gente. Quem conhece, meu nome é Lucas, sou da CST, né? E a gente foi das primeiras correntes aí, né? A primeira corrente é embarcar nessa luta aí para acreditar, né? Que a camarada Luciana é não mais adequado para, né, tá colocando esse papel das reivindicações de junho, né? E também uma tarefa importante do pessoal que a gente não pode esquecer, né? Que é manter, né, o programa fundacional do pessoal, né? E por isso que a gente tem que reforçar a candidatura da Luciana, né? Tem que ganhar o Congresso, né? Tem que colocar claramente contra a política do Randolph, né? E para, né, nas eleições ter um espaço à esquerda que critica aí esses partidos da ordem, esses programas da ordem, né? Que não vai fazer transformação nenhuma, né? Uma candidatura que vai levantar a pauta da reforma urbana, né? Dos direitos humanos, da reforma agrária, e é isso aí. Oi, gente. Eu sou Felipe, sou da Insurgência, que é uma corrente surgindo agora, agregando os coletivos Luta Vermelha, o CESOL e o Enlace. Então, a gente até fez o nosso lançamento semana passada, com a presença de vocês. Começar saudando o Bloco de Esquerda, a construção da nossa vitória aqui no DF, e o nome da Juliana agora como a presidenta do partido. Assim, quem chegou, acho que como muitos de vocês, agora no partido, assim, eu acho que já está sentindo essa cara nova que a gente está assumindo nesse momento, né? Era um partido muito macho, muito, sabe? E aí eu tô gostando mais dessa cara combativa, né? A gente conseguiu, né, na história do DF agora ter uma presidenta, a gente conseguiu passar a paridade, né, em todas as instâncias do partido. A gente está transformando a cara desse partido. Então acho que não é simplesmente uma vitória do Bloco de Esquerda, mas é uma vitória do Bloco de Esquerda para construir um partido. Para construir um partido que seja combativo, que seja popular, que seja das lutas. Eu acho que começar dessa forma, começar trazendo uma figura pública, mas para construir um espaço formativo, né, abrir um espaço de discussão, de construção, é a cara que o Bloco de Esquerda quer dar na construção desse partido. Não é à toa que no primeiro dia desse congresso, éramos nós que estávamos nas discussões setoriais, fortalecendo o debate de gênero, o debate LGBT, o debate antiproibicionista, de direitos humanos, sindical. É a gente que está querendo construir esse partido de luta, né? E eu acho que a nossa aposta no Bloco de Esquerda é uma aposta num partido que tenha que a sua candidatura seja uma candidatura movimento, uma candidatura programática, uma candidatura que sirva para ampliar o diálogo e a luta e essa nossa vontade de acreditar no que foi o processo de junho, né? Um momento que traz, pelo menos para mim, assim, que começou a militar muito pensando na teoria, né, de a gente luta e muda, né, mas a gente só apanhava, assim, só retroagia, só dava errado. E quando você vê um movimento de ascenso que traz conquistas reais, que barra o aumento da passagem, né, e eu acho que é isso, começar a acreditar na luta, ganhando e no momento de ascenso. Quero saudar a construção que o MEIS tem feito com muita força nesse último ano, na construção do partido, no fortalecimento da juventude pelos Juntos, que traz muita gente nova para o partido, que traz muita cara nova, fortalece um partido que se constrói no cotidiano e combativo. E é com muita certeza que a gente na Insurgência acredita que é uma presidência colegiada, compartilhada, combativa, popular, articulada na luta, no cotidiano, num partido que vai ter uma cara diferente a partir de agora. E é isso. Boa noite a todas e todos. Eu sou Fábio Félix, sou do PSOL desde 2005. Breno. Participo da ELA, Esquerda Libertária Anticapitalista. A gente
quero fazer essa saudação porque hoje é um momento especial, né? Assim, especialmente para mim, porque estou no PSOL desde 2005 e a Luciana, sem dúvida, foi uma figura que me inspirou a entrar no PSOL. Assim. Me inspirou pela história que tem, a Juliana já deu um pouco o currículo dela, a história dela, do Babá, dos fundadores do PSOL que deram uma batalha política numa conjuntura de muito refluxo, de muita desorganização social, da classe, dos setores organizados, muita dificuldade do enfrentamento de aglutinação à esquerda. A Luciana, o Babá, outros parlamentares e centenas, milhares de movimentos sociais e militantes deram uma lição importante, assim, um passo muito importante. Foram realmente vanguarda no processo de construção dessa ferramenta que hoje a gente está construindo, que hoje a gente aposta, que é o PSOL. Acho que por isso que esse é um debate muito importante para todo mundo estar aqui. Assim. E repetir algumas coisas que o Felipe falou, que eu acho que são importantes serem reforçadas. Assim. A eleição da Juliana como presidenta do PSOL aqui no DF, para a gente, é um marco importante. Primeiro por ser uma mulher presidindo o PSOL e a gente construir e ter a possibilidade de construir uma nova direção para o Partido Socialismo e Liberdade no DF é um grande desafio para a gente. E a vinda da Juliana, né, e a sua militância aqui, o reconhecimento que a gente tem do que ela tem atuado na militância sindical, mas também na construção do partido, dando a batalha para organizar o Congresso do PSOL no DF, né? Eu acho que foi, a eleição dela foi a culminância de um processo de vitórias políticas que a gente teve no DF, e isso é muito importante. E eu espero que com a sua eleição, Juliana, como presidenta do PSOL, a gente possa viver uma nova história, assim, uma nova direção. A gente passou os últimos 8 anos, o PSOL DF batendo cabeça. Os blocos que dirigiram o PSOL DF nesse último período não deram conta do desafio que era a construção do partido no DF, e a gente espera que essa nova possibilidade de direção que a gente tenha possa dar conta desse desafio. Assim. E aí a fala da Luciana inspira a gente a fazer algumas reflexões que eu acho que são também fundamentais para a gente poder avançar nesse próximo período. Assim. Primeiro, em relação às manifestações de junho, que eu acho que para a minha geração, e acho que para gerações inclusive mais antigas, mas também jovens, inspiraram muito, assim, porque a gente nunca viu um movimento como foi esse movimento. Né? Assim, milhões de pessoas nas ruas do Brasil, de forma coletiva e recolocando o espaço da rua como um espaço de luta e um espaço prioritário dos movimentos sociais. Há muito tempo, a gente que está nos movimentos sociais, eu recordo quando em 2008 a gente ocupou a reitoria da UNB, num movimento de grande ascenso na universidade e debate, e a gente ocupou numa quinta-feira, era no dia 3 de abril. A gente ocupou a reitoria e no domingo a gente estava convocando uma Assembleia Geral de Estudantes para segunda-feira, na reitoria, para mobilizar todos os estudantes da universidade. O Tony deve lembrar, a gente tinha cerca de 300 estudantes ali, um acampamento pequeno, assim, uns 80 embaixo da reitoria, e eu, muito cético assim, com aquele processo no início, falei, gente, vai ter 300 estudantes na Assembleia, a gente vai ter que desocupar essa reitoria, não vai dar certo, porque às vezes a gente desacredita do processo da mobilização quando a gente não tem uma experiência histórica que dá um recado pra gente de que a rua é o lugar de mobilização e enfrentamento e é onde a gente tem a possibilidade de conquistar as nossas pautas. E eu lembro que naquela segunda-feira a gente reuniu quase 3.000 estudantes na reitoria da UNB e pôde fazer uma ocupação ainda maior, ainda mais vitoriosa, e aquele exemplo foi muito pedagógico para a construção da minha militância. Assim. E agora, mais uma vez, em junho, o povo organizado e até também desorganizado, porque com a falência dos instrumentos de organização do povo tradicionais, a dificuldade de estar na rua com uma pauta clara, com uma pauta universalizada, como disse a Luciana, é muito grande. Então, eu acho que junho trouxe essa lição para a gente de que é possível a gente conquistar a partir da mobilização da rua, reforçando essa pedagogia da rua e da luta, né, como nosso real instrumento de organização e de avanço na consciência das pessoas. E a jornada de junho, como a gente chama, ela trouxe alguns desafios internos para a gente que constrói o PSOL cotidianamente. Né? Um deles é o desafio da renovação política. Eu acho que junho deu um recado para a gente de que é necessário a gente renovar politicamente a nossa atuação. Os movimentos sociais tradicionais, o modelo tradicional de atuação já não encanta e não mobiliza. São vários elementos, é complexa essa análise, mas isso traz para a gente a necessidade de uma reflexão profunda, de uma autocrítica do nosso modo, a esquerda brasileira, de atuar. Eu acho que isso é um elemento muito importante. E o segundo, já para concluir, mas para a gente poder fazer essa reflexão a partir desse debate, que é legal que seja um debate formativo, um debate aberto, onde a gente pode se posicionar, é a construção de uma ferramenta que possa ser esse polo reorganizador da esquerda brasileira, e a gente acredita e aposta que o PSOL pode cumprir esse papel. E para isso,
a gente precisa enfrentar o que a gente vive hoje no PSOL, que é um dilema de ideias, né? Que é uma disputa de projetos dentro do partido. E aí, a Luciana elencou, mas a gente tem feito esse debate muito intenso no partido. O projeto que vem e é materializado pelo senador Randolph hoje é uma lógica partidária que vai de encontro à lógica de junho, que vai de encontro à lógica das ruas. E eu acho que o nosso grande desafio, como bloco de esquerda, mas como militantes que querem trabalhar para a reorganização da esquerda brasileira, eu acho que é superar e derrotar esse projeto de partido. E eu acho que a gente precisa se organizar nessa perspectiva. Eu acho que esse projeto de partido, talvez as análises sejam diferentes, assim, mas do nosso ponto de vista, derrotar esse projeto de partido não é simplesmente derrotar um bloco monolítico organizativo. Óbvio que esse bloco monolítico organizativo, ele dirige esse processo que vem metamorfoseando a construção do PSOL. Mas existe uma outra lógica de partido que ainda está instalada no PSOL e difusa no PSOL, que também quer construir um PSOL eleitoralista, que amplia a aliança, que não tem compromisso com a rua, e que a gente também precisa detectar isso. O que foi o movimento da construção da rede por dentro do PSOL nesse último período? É um movimento que a gente precisa também derrotar, sufocar, discutir e debater. E eu acho que a nossa alegria de estar aqui hoje é porque a pré-candidatura da Luciana Genro, como algumas outras, também colocadas hoje, de alguma forma, mas principalmente da Luciana, porque é a dianteira nesse processo, estão colocadas nesse campo que tem como prioridade hoje derrotar esse modelo de partido que não é o nosso e tem esse compromisso prioritário com a reorganização da esquerda brasileira e com a reorganização da esquerda no mundo, que é um compromisso que não é só no Brasil, mas é um compromisso internacional. Então a gente salva esse debate hoje e a iniciativa dos companheiros. Gente, então agora agradecer aos companheiros, agora está aberto para... Quer falar? Sim. Quer falar? Fique à vontade. Como é que eu não vou falar com a Luciana? O primeiro ato que nós fazemos em praticamente 8 anos juntos em Brasília, né? É que as tarefas eram outras e nós, militantes do MES, Luciana, todo o Brasil, sabemos do meu trabalho duro na Câmara Federal que permitiu que nós construíssemos com teu exemplo de coerência. Bem, eu queria tocar um pouco no assunto fundamental que ela tocou aí, que é a questão programática, né? Ou seja, o que divide um partido? São as discordâncias programáticas. O PSOL já vinha assim de um tempo, né? Só que Júnior acelerou essas diferenças, colocou elas na pauta de discussões atualizadas, porque antes o debate que havia no PSOL era sobre a questão do programa democrático popular, representado pelo nobre senador Randolph, não muito bem-vindo e muito bem visto aqui nesse local, e, por outro lado, era um programa em construção, um programa revolucionário em construção que, evidentemente, que ele tem que também se pautar pela conjuntura. À medida que a conjuntura avança, é possível avançar programaticamente, e o exemplo disso é o bloco de esquerda, concreto. O avanço que tem o bloco de esquerda com as mobilizações e, ao mesmo tempo, com a briga anti-Randolph dentro do partido, tratando de defender o PSOL fundacional, foi decisivo para, inclusive, a nossa vitória em Brasília, encarada pela camarada Juliana. Então, eu acho que o processo todo que se desencadeou em junho não é fácil de sintetizar. É um processo difícil, complicado, mas é um processo que só pode se realizar com vocês, especialmente pelo longo tempo de vida que vocês têm, né? Mais do que eu, evidentemente. Então a esperança se renova. E o debate que tem que ser feito na rua. Eu quero começar pelo nacional para chegar ao regional, né? Nós precisamos realmente de um PSOL, no nosso entendimento, encabeçado pela Juliana no processo eleitoral, pela Luciana no processo, eu já estou confundindo minhas duas musas aqui, porque não é uma questão pessoal e não é uma questão de corrente, é uma questão de representatividade. Num momento como esse, que a representatividade burguesa está colocada em xeque, e é um xeque duro, é necessário partir para a ofensiva. Nós acreditamos que a candidatura do Randolph não é uma candidatura que expressa o movimento de junho.
e muito menos o programa fundacional do PSOL. Então nós temos dois problemas graves com essa turma aí, né? Eu quero dizer para vocês que contemplo o que o Fábio Félix colocou aqui, que eu acho que tem que realmente derrotar, não o bloco, também tenho muito acordo contigo, Flávio, mas a ideia desse bloco. Evidentemente que o Randolph não é uma criancinha de peito que ele possa estar fazendo coisas inconscientes. O que o Randolph faz é consciente, mas há um setor da APS realmente que eu acho que não deveria ser destruído, mas deveria ser derrotado na política, garantindo o espaço dele, aqui em Brasília, por exemplo. Aqui nós temos uma realidade que é diferente da política nacional levada adiante pela APS. Por quê? Nós temos uma história de duas campanhas eleitorais onde o programa do PSOL foi de esquerda e onde o Toninho representou muito bem esse programa. E duas eleições difíceis, todas as eleições para nós são difíceis. Na primeira tivemos 4,5%, na segunda, aproveitando o ascenso que tem em Brasília pelo Fora Rua, chegamos a 15%. Então, eu acho que nós temos que ter um tratamento aqui, camaradas, do bloco, diferenciado. Ou seja, nós ganhamos, tivemos uma disputa dura, pegamos um adversário político dentro do PSOL que não era exatamente o Toninho e a Maninha, era o Randolph, como promotor fundamental dessa política, e agora nós temos que nos recompor. O que eu quero dizer como militante, como dirigente do PSOL, é que tudo que está acontecendo no PSOL e no país tem que ser reproduzido nas direções. Aqui nós temos um compromisso e uma necessidade, que é trabalhar de forma coletiva, mesmo que nós tenhamos matices, algumas diferenças, mas eu acho que a compreensão e o acordo do PSOL fundacional é suficiente como para nós manter uma unidade, e a Juliana não vai ser, como disse o Felipe, porque não é só um partido machista, é um partido machista e burocrático. É muito duro aguentar isso, né? Hoje a cara é nova e a política deverá ser construída para que a novidade se plasme numa política coerente para Brasília e fortalecer o partido para 2014. Bom, eu tenho que saudar a Luciana e vocês, né, a Mônica.